Fala galera, aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre arquitetura hexagonal. Bora lá? Bom pessoal, se você, assim como eu, é uma pessoa apaixonada pelo mundo de arquitetura de software, esse vídeo com certeza vai te interessar muito. Bom, a gente decidiu fazer um vídeo então falando um pouquinho sobre a tal arquitetura hexagonal. Bom, se a gente procurar na internet, a gente vai ver que esse termo ele acaba se misturando com outros conceitos, como Clean Architecture, fala um pouquinho também sobre Onion Architecture, que é também uma outra abordagem, mas que vai acabar mesclando um pouquinho com essa daqui. Mas nesse vídeo a gente vai tentar te explicar um pouquinho qual é o propósito específico da hexagonal, quando você deveria utilizar, quando não utilizar. A gente vai entrar um pouquinho no detalhe sobre como ela se comporta, né? Quais são os fatores, qual é a proposta dela. Acho que vai ficar bem interessante para você, beleza? Bora lá. Bom, vamos começar então pelo problema, tá? Imagine que você tem um software, só que esse teu software ele pode precisar de várias formas de você imputar dados. Ele pode ter de repente uma interface, ele pode ter algum tipo de barramento de comunicação, ele pode ter uma chamada HTTP, sei lá, ele pode ter várias formas de você imputar dados nele. Por outro lado, ele também pode ter várias formas de output de dados, ele pode ter vários bancos que ele comunica, ele pode mandar SMS, mandar e-mail, ele pode falar com um broker. Então assim, eu tenho várias formas de entrada de dados de um lado e eu tenho várias formas de saída de dados do outro lado. Se eu tentar fazer isso através de programação simples, usando orientação a objeto e coisas do tipo, pode ser que eu acabe encontrando uma certa dificuldade, porque esse meu software vai ficar muito grande e se eu não aplicar algumas boas práticas, eu não vou conseguir escalar ele, talvez eu nem consiga fazer com que ele de fato funcione dessa forma, né? Essa forma múltipla dos dois lados. Pensando nisso, pessoal, justamente foi projetado então a ideia da arquitetura hexagonal. Bom, vale lembrar que quando a gente fala sobre padrões arquiteturais, a gente não está falando sobre bala de prata, né? Assim, não é uma coisa que vai resolver todos os seus problemas 100% do tempo. Um padrão arquitetural, ele precisa ser aplicado quando ele faz sentido, tá? Guarde essa palavra. Por quê? Porque senão você vai ficar trazendo uma engenharia muito complexa para dentro do teu projeto e talvez ela não é tão necessária, né? Talvez você não precise de tudo isso, né? O famoso matar uma mosca com uma ogiva nuclear, né? Então assim, às vezes você precisa ter esse certo cuidado de somente trazer a complexidade necessária para o teu projeto. Seu time vai agradecer muito, seu software vai sair muito mais rápido e enfim, todo mundo sai muito feliz. Beleza? Bom, pensando nisso, vamos falar um pouquinho então sobre algumas características da arquitetura hexagonal que ela vem justamente para resolver o problema que a gente falou anteriormente. Bom, só para a gente começar então a conversa, pessoal, você pode entender a arquitetura hexagonal como uma proposta quase que de uma arquitetura plug and play, né? Assim, por que eu gosto de falar da ideia do plug and play? Porque ela propõe que você crie de uma forma onde você tem adaptadores, tá? E aí a ideia é que à medida que você precisa, você só pluga coisas na sua arquitetura e as coisas vão funcionar magicamente, tá? Bom, para te ajudar a entender, olha essa imagem aqui, ó. Bom, como você está vendo, nós temos aí um círculo, né, dividido no meio e nós temos então duas seções. Essa seção mais verdinha é o que a gente chama de adaptadores primários, né? Então assim, o que seriam os adaptadores primários? É uma região onde vai ter os meus inputs de dados, tá? Então só guarda essa informação por enquanto. Por outro lado, essa região meio laranja, meio salmão, nós temos os adaptadores secundários, tá? Que vão representar então o nosso output de dados. E no meio nós temos então o core da nossa aplicação, que é o nosso projeto em si, tá? Vale lembrar também que assim, aqui a gente não vai falar sobre uma linguagem específica, justamente porque é um padrão arquitetural, você implementa na linguagem que você bem entender, menos Java. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, nós temos então esse primeiro conceito, né? Então você tem essas duas regiões e a tua arquitetura no meio, beleza. Agora, olha para essa nova imagem aqui. Como você pode ver, aqui a gente está representando o que a gente chama de fluxo de controle, né? Então a ideia é que os dados eles entrarão pelos adaptadores primários, vão entrar dentro da arquitetura, fazer seja lá o que ele tem que fazer, vai sair por um outro lado e de repente também pode voltar, né, para o usuário, enfim, para a origem dos dados.
Então é muito importante a gente entender esse fluxo de controle para que a gente não corra o risco de fazer com que coisas também sejam oriundas dos adaptadores secundários, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Bom, uma vez que a gente falou sobre o fluxo de controle, imagina agora que a gente tem essa nova imagem aqui. Bom, nela a gente já começa a ver alguns agentes aparecendo em cada lado, tá? Então, como você pode ver, nesse lado dos adaptadores primários, nós já temos ali, né, assim, a ideia de uma requisição HTTP, nós temos nosso web server, nós temos a nossa linha de comando e, por outro lado, dentro desse mundo dos adaptadores secundários, né, o que a gente chama também de área de infraestrutura, nós temos ali um conceitozinho de banco de dados, alguma engine de busca, né, e coisas desse tipo. Bom, aqui pessoal, a ideia é que é interessante que você tenha bem claro quais são esses formatos que a tua arquitetura vai acabar falando, tá? Então de repente a pessoa pode falar assim, pô, Aquino, eu tenho um projeto que eu preciso mandar SMS, eu preciso mandar e-mail, eu preciso me comunicar com alguma coisa externa. Legal, não tem nenhum problema, só que mapeia isso então na hora da construção do teu desenho arquitetural, vai ficar muito fácil depois de você criar os adaptadores, beleza? Bom, vamos olhar agora essa nova versão dessa mesma imagem, onde a gente já começa a ter um pouquinho mais de volume aqui, né? Já começa a ficar um pouquinho mais interessante. Então aqui, pessoal, a gente já começa de fato a falar sobre os adaptadores primários, tá? Então assim, como a gente pode ver, nós temos esses diferentes canais de input de dados entrando na nossa arquitetura, né, no nosso projeto de uma forma diferente. Então você pode ter de repente comandos entrando, você pode ter alguém utilizando uma interface gráfica, batendo na tua API, enfim, várias formas. Aqui, pessoal, já começa algumas coisas interessantes, porque quando você tem esses vários mapeamentos de como o dado entra, você já precisa entender como o seu projeto vai se comportar. No caso de você ter, por exemplo, uma API, você já tem que pensar, pô, talvez a informação que vai entrar, eu talvez queira utilizar até o mesmo design pattern, né? De repente eu quero utilizar um CQRS, eu quero definir que comandos vão entrar, view models vão sair, não sei, você começa já a ter outros níveis de conversa. Mas o ponto é, você já começa a definir o plug and play da entrada do dado, né? Então você pode falar assim, ó, eu tenho esse contrato aqui de input de informações, se você falar esse contrato, não me importa de onde está vindo a informação. Não me importa se está vindo de um CLI, se está vindo de uma interface gráfica, se está vindo de uma chamada HTTP, eu não me importo. Quero nem saber. Tá? O que eu me importo é um padrão de dados, um padrão de como a informação tem que vir. E isso, pessoal, é muito interessante, tá? Pensando em escala, pensando em reutilização, pensando em potencial mesmo do teu software, isso é maravilhoso. Beleza? Bom, como você pode ver do nosso outro lado, a gente ainda tem, né, os nossos adaptadores secundários, porque a gente não definiu ainda como eles vão se comunicar, ou melhor, como nós também dentro da nossa arquitetura vamos nos comunicar com ele. Mas o ponto então para a gente lembrar aqui é, de um lado nós temos o dado entrando, do outro saindo, e agora a gente já tem uma clara definição mais ou menos ali de como vai ser os contratos, quais são os adaptadores primários, né, ou seja, de entrada de informação. Beleza. Bom, vamos olhar agora essa nova versão da imagem, né? Assim, já estamos começando a ter um volume de informações aqui, já está ficando legal. Bom, agora, pessoal, a gente também está falando sobre os adaptadores secundários, tá? Então, como você pode ver, eu já tenho a minha arquitetura plugada em algumas coisas. Então, eu posso estar plugado, por exemplo, numa message bus, eu posso estar plugado num ORM, né, que vai me levar a algum banco de dados. Eu já tenho uma certa conexão do outro lado, né? Então essa informação que está entrando por um lado, ela já pode sair por outro, né? Eu posso estar conectado num servidor de SMS, algumas coisas do tipo. Então eu já começo a ter uma clareza do que a gente começou a falar no começo do Plug and Play. Como você pode perceber nesse exemplo aqui, a gente tem ali, né, assim, a arquitetura conectando num ORM e esse ORM conectando em dois bancos de dados diferentes. Isso, pessoal, é uma coisa muito legal, tá? Porque se de repente você está num projeto complexo, pode acabar acontecendo que o teu projeto tem vários bancos de dados, tá? Assim, não somente uma versão do banco de dados, mas talvez várias instâncias também. Então eu posso ter SQL Server junto com PostgreSQL, junto com Oracle, eu posso ter 3 de cada, eu posso ter depois um DynamoDB, assim, não é muito raro, na verdade, que isso aconteça, porque, na verdade, cada um fala sobre um propósito. Aproveitando o gancho, se você de repente não sabe muito bem como escolher o banco de dados para sua aplicação,
vai estar aparecendo aqui na tela em algum lugar. A gente gravou um vídeo recentemente sobre isso, onde eu te dou detalhes e explico exatamente cada cenário onde você deve utilizar o banco específico e por quê, tá? Então, se você precisa de ajuda entendendo melhor esse mundo, a gente te ajuda com isso também, beleza? Bom, continuando aqui, então, agora a gente já falou sobre adaptadores primários e adaptadores secundários. E no meio nós temos a nossa querida arquitetura do nosso software. Beleza. Bom, nessa outra imagem aqui agora, pessoal, perceba que a gente está tentando trazer mais informações. E agora a gente começa a falar sobre o que dentro da arquitetura hexagonal a gente fala que são os ports, né? Ou são as portas em si. Legal. O que isso se refere, pessoal? Se refere a você tentando criar então e definir a estratégia pelo qual os dados estão entrando ou saindo. Como eu falei anteriormente, você pode querer começar a aplicar alguns design patterns na sua arquitetura, você pode querer aplicar outras estratégias. Então aqui é onde você vai falar assim, por exemplo, ó, todo dado de interface gráfica, por exemplo, ele vai entrar na minha arquitetura através de uma query, assim, né? Eu vou querer buscar isso no banco de dados. Se eu estou mandando através de alguma requisição HTTP REST, alguma coisa do tipo, vai vir um comando e aí já posso pensar num CQRS. Se eu estou enviando isso para o broker, eu vou mandar através de uma ideia de evento, enfim, não sei. Você pode começar a viajar, mas aqui a gente já começa a falar sobre como exatamente você vai falar com esses adaptadores, né? Ou melhor, como também você vai deixar com que eles falem com você. Perceba que a gente está falando numa abordagem de fora para dentro, tá? Isso é muito importante, porque primeiro você precisa entender o que você está disposto a expor, né, assim, para quais contextos, e aí você vai pensando em como viabilizar isso, beleza? Bom, um outro fator importante desse momento aqui que a gente está falando, pessoal, é que mais uma vez você começa a levar a sua discussão para um outro patamar, tá? Então assim, se no primeiro eu só queria saber quais tipos de informação eu vou querer receber, né? E vou persistir no banco de dados ou vou enviar para fora, agora eu já começo a trazer uma discussão técnica, tá? Assim, de tipo qual estratégia eu vou utilizar, qual design pattern, qual boa prática, então o assunto começa a aprofundar um pouquinho. Bom, olha para essa nova versão da imagem aqui agora, e você pode perceber que agora a gente está começando a esmiuçar um pouquinho a nossa estrutura, tá? Então assim, por que isso é importante? Porque dependendo da forma como você cria o teu software, se você não aplica conceitos de camadas, se você não aplica conceitos de desacoplação, né? Isso pode acabar te causando problemas e aí você não vai conseguir ter uma arquitetura tão plug and play quanto você gostaria. Bom, nessa imagem que a gente está vendo aqui agora, a gente já traz então a ideia das application layers. Então você pode perceber que nós temos todo o core da nossa aplicação no centro e os dados estão entrando, né, ou saindo, e eu tenho a primeira camada então acessada por essas informações sendo a camada de application layer. Legal? Bom, por que isso, pessoal? Porque uma vez que eu passo pela minha camada de apresentação, por exemplo, de user interface ou coisa do tipo, que é justamente essa fatiazinha verde, né, mais próxima do nosso desenho central, nós temos então justamente os dados adentrando a arquitetura. Então eu já passei por uma controller, já passei por toda essa interface inicial da minha arquitetura. Uma vez que eu passei pela controller, no caso de uma API, eu vou então bater na minha application layer. Nesse momento, pessoal, nós temos uma definição de uma camada que ela pode ser responsável, por exemplo, por ter a tua regra de negócio, ela pode ser responsável, por exemplo, por direcionar os dados ou a tua regra ali para o caminho correto. Então a gente pode pensar que o dado entrou, chegou na application layer e aí ela consegue coordenar e saber o que fazer. Beleza? Bom, nessa imagem a gente também consegue ver as nossas application services, né, que são coisas dentro das nossas application layers. E, geralmente essas application services elas vão ter a tua regra de negócio, elas vão ter toda a tua inteligência da tua aplicação ali dentro, tá? Pode ser também que você queira deixar essa responsabilidade para o teu domínio, tá? Mas já a gente fala sobre ele. Mas o ponto importante, pessoal, é quando você estiver desenhando a tua solução, tenta criar esse desacoplamento, tá? Não coloca a regra de negócio na tua controller, não faz esse tipo de coisa, porque isso pode te causar um problema, tá? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre quando não utilizar esse padrão arquitetural e aí talvez fique um pouco mais claro para você. Mas se é importante para você, se faz sentido para ti aplicar essa coisa, quebra em camadas, você vai agradecer depois no futuro, vai ser mais fácil de testar a tua aplicação. Beleza? Bom, vamos olhar agora essa nova versão da imagem e como você pode dizer agora, como você pode ver, né, ela já está bem completona.
Bom, o que mudou da anterior para agora? Agora a gente está falando sobre o coração da nossa aplicação. E perceba que um nome aqui ele se destaca, que é o conceito da Domain Layer. Por quê, pessoal? Porque a arquitetura hexagonal, ela se baseia muito no conceito de domínio, tá? O domínio você pode entender como sendo o coração do teu software, né? Ele é a representação dos dados que você quer trabalhar, ele é ali o molde da informação que a tua aplicação está lidando. Então imagine que eu tenho um sistema que faz cadastro de pessoas. Talvez o usuário pessoa, o modelo pessoa, né, a classe pessoa, seja a mais importante do teu projeto, né? Ela faz parte do domínio da tua aplicação. Então, quando a gente fala de domínio, a gente está falando dessa questão estrutural de dados, né, em como você representa as informações. As models, as entidades, né, as value object e coisas do tipo, todos ficam dentro do conceito de domínio nesse aqui. Bom, como você pode ver, o domínio, pessoal, ele é o conceito mais interno da nossa arquitetura. Então, teoricamente, o dado, à medida que ele vai entrando, ele vai se aproximando do domínio, mas é muito importante essa blindagem, tá? Até mesmo para validações, de repente a tua regra de negócio quer dizer que se a pessoa informou algum tipo de dado errado, não pode acontecer nada, então você consegue ter filtros que vão barrando isso para que não entre no teu model e nem mesmo vá para o teu outro lado aqui, né? Que é teu banco de dados ou coisa do tipo. Então perceba, pessoal, que nesse momento, né, a arquitetura hexagonal, ela começa a trazer uma proposta de te ajudar a evitar problemas, né? Então, assim, à medida que você define como o dado vai entrar, você define como você vai dar suporte à entrada de dados, como eles saem, né? De que forma, você começa a restringir alguns problemas, porque você tem uma clareza. A informação ela só pode entrar desse lado, com esse padrão, eu valido bastante antes de fazer uma regra de negócio e quando ela já entrou eu mando para esse lugar, eu mando para essa estrutura, então você tem uma clareza muito grande no teu projeto. E o melhor de tudo, é muito fácil de dar manutenção, né? Porque como você tem tudo isso bem definido, você sabe, ó, deu problema aqui no envio SMS. O que eu faço? Eu vou na minha estrutura do meu port que dá suporte ao meu server de SMS, tá? Então fica tudo muito claro. Legal, pessoal. Então assim, justamente essa é a nossa versão final aqui do conceito da hexagonal. E um ponto que eu acho interessante a gente só frisar, então, é justamente os adaptadores, tá? Então se você de repente fala assim, pô, Aquino, tem um projeto aqui que queria muito aplicar hexagonal. Pessoal, o ponto mais importante você precisa analisar, tá? Então assim, se o teu projeto for bem simples, de repente você fala assim, pô, aqui eu tenho um projetinho aqui que ele faz uma regra de negócio muito básica, não tem muitas requisições, é um nicho específico de pessoas que usam, devo aplicar hexagonal? Não. Por quê? Porque você vai estar usando uma engenharia muito complexa para algo muito simples, tá? Então assim, a proposta desse vídeo não é que você saia amanhã implementando hexagonal em tudo quanto é canto, mas é que você entenda que existe essa abordagem no mercado, ela é muito interessante. Eu realmente recomendo que você, de repente, numa hora vaga tua, crie um projetinho, tente aplicar hexagonal, com certeza você vai gostar demais. Beleza? Mas a nível de mercado, eu não acho que você deveria sair aplicando sempre ela. Então vamos falar assim, quando que eu devo utilizar a arquitetura hexagonal? Quando você tiver uma aplicação que de fato tem várias formas de inputs, você pode receber a informação de várias formas e você tem várias formas de output também, né? Então a informação pode sair por e-mail, por banco de dados, por SMS, por um broker. Então quando eu tenho essa pluralidade de conexões, faz muito sentido utilizar a hexagonal, beleza? Bom, também é importante que assim, de repente o projeto é teu, você quer implementar, beleza, mas assim, talvez você está trazendo uma sobre-engenharia. E aí quando não utilizar é quando justamente você não tem essa necessidade, né? Projetinho pequeno, às vezes muito direto ao ponto, é um sisteminha de cadastro de alguma coisa, só tem um lugar que a informação vai entrar, só tem um banco de dados que ela vai sair, então com certeza você não precisa, beleza? Bom, pessoal, se você gostou desse tipo de vídeo, onde a gente fala bastante sobre padrões arquiteturais, a gente dá uns exemplos de imagem, e se você gostaria também que eu gravasse algum vídeo te mostrando uma implementação de código mesmo dessa arquitetura aqui, deixa nos comentários, vamos bater um papo, eu vou ter o maior prazer, caso vocês queiram, de gravar um vídeo para você mostrando como implementar isso, a gente pode aí fazer uma coisa bem bacana, beleza?
Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu queria te trazer um pouquinho mais de clareza então sobre esse tema. É um tema um pouco mais complexo, mas é um tema que eu gosto bastante. E, enfim, acho que a arquitetura de software sempre evolui o nosso nível, né? Como programadores, assim, é sempre importante estar sempre estudando e evoluindo e também absorvendo conteúdos complexos, porque isso causa um grande diferencial na tua carreira. Beleza? Bom, se você gostou do vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É muito importante pra gente que você ative o sininho, senão o YouTube não te avisa que a gente soltou um vídeo aqui no canal. Beleza? Também te convido a nos seguir aí no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente está sempre tentando ter uma proximidade muito grande com você. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Obrigado pela sua atenção. Um abraço e até o próximo vídeo.